Bom dia! Vamos iniciar agora o nosso webcast Teleconferência de Resultados da Boa Vista. Antes de iniciarmos, farei rápidas considerações técnicas e legais. Esta apresentação está sendo gravada e realizada em português e traduzida para o inglês simultaneamente. Os slides estão sendo apresentados no nosso site de RI, na plataforma de webcast, e também por telefone, onde caso alguém necessite de alguma assistência, por favor, digite *0. Informamos que todos os participantes estarão assistindo à teleconferência durante a apresentação da empresa. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas, quando mais instruções serão fornecidas. Antes de continuarmos, esclareço que eventuais declarações que possam ser feitas durante este webcast relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da nossa administração, bem como em informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho, envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Durante a apresentação, teremos nosso CEO, Dirceu Gardel, Lucas Guedes, VP de Negócios, e nosso CFO, Sean. Oriento a todos que, para realizar uma pergunta via telefone, basta digitar *1. Para remover sua pergunta da fila, por favor, digitem *2. Pela webcast, as perguntas deverão ser feitas por chat, através dessa plataforma, do lado esquerdo de suas telas, no ícone de mensagens. As perguntas entrarão em fila e serão respondidas agrupadas por língua na seção de perguntas e respostas. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao Dirceu Gardel, CEO, que iniciará a apresentação a partir do slide 4. Por favor, Dirceu, pode prosseguir. Bom dia a todos. É um prazer recebê-los aqui no call de resultados da Boa Vista Serviços. Aqui no slide 4, inicialmente gostaria de relembrar a todos nossos principais objetivos estabelecidos em nossa estratégia. Manter a liderança em soluções analíticas. Consolidar nossa liderança no cadastro positivo. Apoiar o crescimento das empresas mais dinâmicas do mercado. E ser o player mais ágil do mercado. Em 2020, tivemos sucesso nessas estratégias, não obstante o cenário de incertezas. Vamos passar ponto a ponto de nossas conquistas. No slide 5, nosso primeiro objetivo foi ampliar a liderança em soluções analíticas. Nos comprometemos em manter a trajetória no aumento de uso de soluções analíticas por nossos clientes. Com isso, oferecemos maior suporte à decisão, aumento de valor agregado, alinhamento às necessidades de cada cliente. Cumprimos com esses objetivos. Crescemos 19% em Analytics, conquistamos 877 novos clientes em soluções analíticas, criamos 34 novos algoritmos, desenvolvemos novas funcionalidades, features, aumentamos o uso de Analytics em soluções de marketing, iniciamos as aquisições que vão adicionar e serem adicionadas ainda mais de poder analítico. Aqui no slide 6, falamos do nosso segundo objetivo, que é a consolidação da liderança no cadastro positivo. Nosso alvo é consolidar a liderança no uso de soluções analíticas com dados do cadastro positivo, aumentando ainda mais a gama de produtos oferecidos, com maior acurácia e assertividade, preparando não só o setor de crédito, como também outros setores para a inclusão de novos indivíduos e também maior fluxo de crédito por análises mais acuradas, permitindo ainda maiores aprovações. Cumprimos com esses objetivos. 3 versões de Score, base de crédito, foram lançadas. Uma versão incrementando ainda mais o poder de assertividade sobre a outra, aumentando em 75% o poder de acurácia desses modelos. Temos potencial para continuar melhorando o poder de assertividade, evolução de produtos, ingresso de mais informações de setores como telcos e utilities em 2021 proporcionarão melhor assertividade. Dos 34 novos algoritmos de 2020, 21 contêm dados positivos.
Isso nos permite ir muito além do crédito. Entraremos ainda em gestão de carteiras de crédito, gestão de clientes, trazendo ainda mais insights de negócios. Seguindo aqui no slide 7, é o nosso terceiro objetivo, que foi apoiar o crescimento das empresas mais dinâmicas do mercado. Repetidamente, continuamos a criar e fornecer soluções analíticas para os players de maior crescimento. Esse segmento tem necessidade de decisões baseadas em informações em tempo real. Atendemos necessidades específicas para os diferentes públicos dessas instituições. Co-criamos com clientes. Passamos ensinamentos e depois colhemos ensinamentos como parte do processo. Assim, fornecemos maior acurácia e performance aos nossos produtos. Estando junto deles, crescemos em conjunto com eles. Cumprimos com esses objetivos. Fornecemos soluções que equalizam o ambiente informacional. Lideramos por performance, nos permitindo liderar no segmento de fintechs, bancos digitais e demais instituições financeiras emergentes, um dos segmentos mais sofisticados do mercado. Conquistamos 10 novos clientes nesse segmento. Segmento esse que já somos líderes. Dentro de Analytics, soluções que são o nosso foco. Crescemos 66% do faturamento com os clientes, suportando o crescimento do setor, fruto da liderança e parceria com esse nicho. Nos últimos anos, temos crescido em média 30% nesses clientes, e em 2020 superamos a casa dos 40% de crescimento. Aqui no slide 8, vamos falar do nosso quarto objetivo, ser o player mais ágil do mercado. Acompanhar essa dinâmica de mercado das fintechs não é fácil. Atuar com celeridade, sermos rápidos, ter escalabilidade em volumes variáveis, flexibilidade no atendimento de novas demandas. Para isso, decidimos implementar a metodologia ágil por toda a organização, migrar toda a nossa infraestrutura para a nuvem, continuar os esforços de migração de soluções analógicas para digitais. Cumprimos com esses objetivos. 100% dos times de produtos estão produzindo em squads. Assim, reduzimos em 12 vezes o tempo das entregas dos times de produtos. Aumentamos 48 vezes o número de entregas. Estamos implantando Agile em todos os setores da companhia. Fomos pioneiros na entrega de soluções para mitigar riscos novos vindos da crise do Covid-19. 100% do desenvolvimento e da infraestrutura dos produtos analíticos já estão em nuvem. Remanescem outras soluções que utilizam mainframes, que serão migrados no decorrer de 2021. Digitalização. Promovemos a utilização massiva da inovação pela organização. No decorrer de 2020, entregamos 74% dos nossos comunicados de débitos por meios digitais, sendo que em dezembro superamos a casa dos 80%. Entramos no setor de consumidor com uma plataforma 100% digital e disruptiva no segmento de negociação de débitos. Agora, a partir do slide 9, eu vou convidar o Lucas Guedes, nosso VP de negócios, para nos falar sobre dinâmica da receita. Lucas, por favor. Muito obrigado, Dirceu, e bom dia a todos. Agora a gente vai falar um pouco da dinâmica das nossas receitas aqui. Então, no slide 10, a gente tem um overview da nossa receita como um todo. Então, no quarto trimestre de 2020, a gente tem uma queda de 2,5% em relação ao quarto trimestre de 2019, e um aumento de 11% em relação ao terceiro trimestre de 2020. Quando a gente olha o total das receitas em 2020, a gente apresenta uma queda de 4,8% em relação a 2019. Mas quais são as mensagens que a gente consegue ter aqui? A gente ainda consegue ver o impacto do Covid nas atividades dos nossos clientes. Mesmo assim, a gente mostra uma resiliência muito grande nas nossas receitas e uma reaceleração após um primeiro impacto aqui, principalmente no segundo trimestre em decision e no terceiro trimestre em recuperação. Se vocês se lembram, a gente tem dinâmicas muito diferentes aqui entre decisão e recuperação. Então, olhando aqui as receitas de decisão, a gente tem um quarto trimestre com uma receita muito em linha com o quarto trimestre do ano passado, com uma queda de 0,6%, uma aceleração em relação ao terceiro trimestre desse ano de 7,2%. Se a gente olhar no total da receita, ela fica muito em linha com 2019, com um crescimento de 0,3%. E aqui fica muito claro, primeiro, a resiliência dessa receita, com o maior impacto do Covid no segundo trimestre de 2020 e a consequente reaquecimento, aqui a reaceleração dessa receita. E a gente vai entrar muito mais no nosso foco em Analytics nos próximos slides. E como que isso nos ajudou aqui a ser muito resiliente e a recuperar a reaceleração.
Quando a gente olha na receita de recuperação, a gente tem uma queda de 11,4% no quarto trimestre em relação ao quarto trimestre de 2019, um crescimento de 36,3% em relação ao terceiro trimestre de 2020, e no total dessa receita ela tem uma queda de 24,9% em relação a 2019. E aqui faz muito parte da nossa estratégia aqui da transição do mundo físico para o mundo digital. A gente olha também uma retomada nos volumes aqui de recuperação no terceiro em relação ao quarto trimestre. E a gente vai falar mais sobre a dinâmica dessa receita de decisão mais para frente. Agora a gente vai quebrar um pouco as receitas de decisão. Então, no slide 12, a gente consegue ver duas receitas super importantes para a gente, a receita de analytics e a receita de relatórios, de dados. E aqui a gente já consegue ver muito bem a adoção dos algoritmos híbridos, bem como a contínua migração de relatórios para analytics, como as principais dinâmicas da receita de decisão. Então, a receita de analytics, a gente tem um resultado 11,7% maior do que no quarto trimestre de 2019, 6,9% maior do que no terceiro trimestre de 2020, e no total essa receita fica 19% maior do que em 2020. E aqui a gente consegue o maior resultado da história da companhia, muito impulsionado por crescimento de fintechs, instituições financeiras emergentes, que mostra muito a nossa assertividade da nossa estratégia. Aqui é importante falar também que a gente conseguiu todo esse resultado excepcional em Analytics, mesmo nesse momento muito conturbado dos nossos clientes, que passam por uma crise muito grande, principalmente nos setores de varejo tradicional e indústrias, onde eles ainda estão começando a retomada do crescimento. Então a gente tem boas notícias aqui, ainda com os nossos clientes ainda sofrendo muito por causa da Covid. Quando a gente olha na receita de relatórios embaixo aqui, a gente vê um crescimento de menos 20% em relação ao quarto trimestre de 19, praticamente em linha com o terceiro trimestre de 20, e no total a gente tem uma queda de 22,1% em relação a 19. Vale lembrar aqui que isso é parte importante da nossa estratégia, de tirar clientes do mundo de dados, de relatórios aqui, e migrá-los para o mundo de analytics, onde eles tomam melhores decisões para os seus negócios. Vale lembrar também aqui que parte dessa receita vem dos grandes bancos que consomem aqui os nossos dados brutos para, junto com seus dados internos, criarem melhores algoritmos para eles mesmos. Então, parte dessa receita a gente vai continuar vendo aqui em relatórios, mas uma parte importante dessa receita a gente vai continuar a migração dele para produtos de analytics. Quando a gente vai para o slide 13, a gente tem aqui duas receitas com dinâmicas muito diferentes. Então, primeiro, em Marketing Service, a gente tem no quarto trimestre de 2020 uma queda de 17,7% em relação ao quarto trimestre de 2019. Porém, a gente já vê a reaceleração acontecendo, né? Com mais 29,9% de crescimento em relação ao terceiro trimestre desse ano, de 2020. Se a gente comparar com o segundo trimestre, então, é um crescimento de mais de 50%. Se a gente olhar o total de receita de 2020, ele fica 18,4% abaixo da receita de 2019. E aqui a gente tem impactos muito grandes pela redução do apetite dos nossos clientes em buscar novos consumidores, em aumentar a sua base de clientes durante esse período de Covid. E vale lembrar aqui que a gente conseguiu essa reaceleração do segundo trimestre para o quarto trimestre muito por causa do uso intensivo de analytics, uso intensivo de inteligência aqui, para que a gente ajude os nossos clientes a prospectar cada vez melhor. Quando a gente pensa na linha de baixo, na linha de consumidores aqui, a gente teve, na prática, se vocês olharem os nossos financials aqui, a gente tem 10 dias de acordo certo, que é uma aquisição que a gente fez no final do ano passado, contando para a linha de consumidor. E o que a gente fez aqui para esse relatório, para discutir com vocês, é trazer o proforma aqui de acordo certo somado às receitas de Boa Vista. Com isso, a gente consegue ter bastante mais noção aqui de como funciona essa linha de receita, como ela vai funcionar, inclusive, para frente. Então, se a gente comparar essa linha como um todo, Boa Vista mais acordo certo, no proforma, contra 19, a gente tem um crescimento de 102% no quarto trimestre de 20, a gente tem um crescimento de 17,3% em relação ao terceiro trimestre de 20, e no agregado do ano, essa linha tem um crescimento de 141% em relação a 2019. É um negócio que vem crescendo consistentemente e muito rápido, em 3 dígitos, ao longo dos últimos anos. E a gente espera que com as sinergias junto à Boa Vista, a gente vai continuar mantendo esse ritmo aqui. E a gente vai falar mais sobre acordo certo no capítulo de Use of Proceeds no final da experimentação. Migrando aqui para o capítulo de serviços de recuperação, no slide 15, a gente consegue ver
como funciona a quebra dessa receita entre digital e impresso, que a gente muito já conversou com vocês. Então a gente segue aqui colhendo os frutos aqui da nossa estratégia acertada de migrar dos comunicados físicos para os digitais. Então no quarto trimestre a gente vê o incremento sim no volume, tanto de comunicados quanto dessa migração do físico para o digital. O digital apresenta aqui um resultado 18,2% maior do que no quarto trimestre de 19. 52,2% maior do que no terceiro trimestre de 20. Vale lembrar aqui que o pior da crise, quando a gente pensa em serviço de recuperação para a gente, foi o terceiro trimestre. Então esse crescimento expressivo aqui no quarto trimestre em relação ao terceiro trimestre é explicado porque o terceiro trimestre foi comprimido aqui. A gente fala mais já sobre isso. E a gente tem, no crescimento do ano como um todo aqui de 19, um crescimento de 26,1% em relação a 2019. E aqui a gente reforça que a consistência da nossa estratégia, que é buscar mais eficiência para o nosso cliente com o digital, para o consumidor também, e para a gente margens maiores. O Shoni vai explicar bastante para a gente sobre margens logo em seguida. Quando a gente pensa nos impressos aqui, a gente teve uma queda no quarto trimestre de 20 em relação a 19, de 26,9%. Houve um crescimento, sim, de 25,1% em relação ao terceiro trimestre de 20. E no total dessa linha no ano, a gente tem uma queda de 43,8% em relação a 19. Aqui os resultados reforçam, sim, a nossa migração desses impressos aqui para os comunicados digitais. Além disso, teve um efeito muito importante e atípico aqui em relação à Covid no terceiro trimestre. Terceiro trimestre, se vocês se lembrarem, essa receita ela tem um lag de tempo aqui importante. Então, entre os clientes os consumidores começarem a degringolar aqui, ter dificuldades, e a gente conseguir ver a receita aparecendo, tem um lag de tempo importante aqui. E no terceiro trimestre a gente teve impactos importantes. Políticas microeconômicas aqui, como o auxílio à renda mínima, etc., que é o Corona Voucher. Além disso, a gente teve muitos setores da economia aqui tentando, sim, negociar mais com os consumidores, tentando aqui criar políticas para ser mais propositivos junto aos consumidores. E a gente acredita, alinhado com o resto do mercado aqui, que o aumento na inadimplência deve sim acontecer no ano de 2021, mais concentrado no segundo semestre do ano de 2021. Agora eu passo a palavra para o Shoni para iniciar os comentários sobre os nossos resultados no slide 17. Obrigado, Lucas. Bom dia a todos. É um prazer comentar sobre os ótimos resultados da Boa Vista, que a execução de nossa estratégia trouxe. O quarto trimestre foi muito bom, mesmo considerando os efeitos da pandemia. Nosso EBITDA ajustado ficou 18,8% maior que o quarto trimestre de 2019, 43,5% maior versus o trimestre anterior, e ano contra ano empatamos. Mais uma vez, isso comprova a nossa alavancagem operacional, mesmo em um cenário adverso, para o crescimento de receitas. Além disso, conseguimos realizar uma expressiva melhora em nosso resultado pelo contínuo aumento de produtividade de nossos times. Falando em times, vale lembrar, valorizamos extremamente as pessoas na Boa Vista, não tomamos nenhuma ação de corte de custos de pessoas por conta da pandemia, não fizemos nenhum tipo de layoff de pessoal, não reduzimos jornadas de trabalho. Margem EBITDA ajustado, toda essa valorização do capital humano nos permitiu elevar a produtividade, que aliada à estratégia de migração para produtos que trazem mais eficiência para nossos clientes e nos trazem também mais margens, e aqui eu cito a maior participação de analytics na receita e a contínua migração de comunicados para os meios digitais, conforme já mencionado pelo Lucas. Tudo isso fez com que elevássemos nossa margem em 9,6 pontos percentuais versus o quarto trimestre de 19, 12,1 pontos percentuais versus o trimestre anterior, 2,2 pontos percentuais versus 2019. Vale ressaltar que também mantivemos todos os investimentos previstos, o que vou comentar no slide 18. Falando de investimentos, podemos notar que também apresentamos uma forte evolução. Na parte de dados, a otimização, inovação e estratégia na compra e no uso dos dados nos levou à redução de 64,3% versus o quarto trimestre de 19, 23,7% versus o trimestre anterior e 35,6% versus 2019, ano contra ano. E vamos continuar essa redução em 2021, esperamos que em proporção bem próxima. Tudo isso, claro, sem comprometermos a qualidade de nossos produtos, aliás, muito pelo contrário, esses ganhos é que nos permitiram investir ainda mais em desenvolvimento de novos produtos.
Falando em produtos, nossos investimentos em produtos cresceram. No ano de 2020, totalizamos aproximadamente R$ 25,3 milhões, sendo que no quarto trimestre investimos R$ 11,3 milhões, patamar que é o mais próximo do esperado daqui para frente, e que será adicionado aos investimentos no CEA. Todo esse crescimento se deu pelo resultado de nossa transformação digital, que nos levou a entregar ainda mais funcionalidades para as necessidades de nossos clientes, e com a adoção da metodologia ágil, trabalhando em squads, passamos a contabilizar os investimentos que geram nossos produtos em CAPEX. Mais uma vez corroborando nosso comprometimento com a inovação e aumento de ROI para nossos clientes. Em termos de CAPEX total, toda a nossa estratégia de otimização e ganhos de eficiência nos levaram ao decréscimo do CAPEX total. Lembrando que aqui a gente não considera os efeitos não recorrentes de aquisições. Com isso, a redução foi de 41% versus o quarto trimestre de 19, 11,3% versus o trimestre anterior, 14,8% versus 2019. Toda essa evolução, né, se traduz em ganhos na geração de caixa, que vou comentar no slide seguinte, o slide 19. Nesse slide, eu gostaria de evidenciar o expressivo ganho que tivemos no principal indicador da empresa, que visa trazer a melhor perspectiva dos negócios e de sua geração de caixa. O EBITDA menos CAPEX. Nossa capacidade de alavancagem operacional aliada à inovação em analíticas e novos produtos e a obstinação em cumprir com nossos objetivos estratégicos nos levou a um crescimento de 353,5% versus o quarto trimestre de 19, 160,6% versus o trimestre anterior, 34,1% versus 2019, ano contra ano. E dessa forma, incrementamos nossa margem em 24,4 pontos percentuais versus o quarto trimestre de 19, 17,8 pontos percentuais versus o trimestre anterior, 5,3 pontos percentuais versus o ano de 2019. Tudo isso é resultado de nosso aumento de eficiência operacional, mesmo em tempos de crise. Aqui vale ressaltar que a margem de 30,3% alcançada no quarto trimestre de 20 já é superior à de players internacionais que possuem uma base de escala maior para promover a alavancagem operacional, o que reforça nosso compromisso com a eficiência e agilidade. Esse resultado nos fornece ainda mais fôlego para continuar crescendo em ritmo acelerado, mantendo a solidez da companhia. Falando em solidez, vamos falar da situação financeira da companhia no slide 20. Fechamos o ano em uma posição de caixa líquido no montante de 799,4 milhões. Nosso caixa atual é capaz de cobrir 3,6 vezes a dívida total, 13,7 vezes a dívida de curto prazo. Nosso grau de alavancagem ficou negativo em 2,8 vezes o EBITDA. O que isso representa? Que temos uma grande capacidade de captação de recursos para acelerar o crescimento orgânico e inorgânico da companhia. E que não vamos hesitar em utilizar, sempre observando as oportunidades de forma racional, claro, com foco em nossos objetivos estratégicos e disciplina financeira. Esses movimentos devem vir casados com operações que justifiquem os recursos. E para comentar sobre esse tema, chamo de volta o Lucas para falar de M&A e de nosso plano orgânico. Obrigado a todos. Muito obrigado, Schoen. Agora, a gente recapitulando aqui um pouco do nosso plano de uso de recursos do IPO, a gente tem duas grandes frentes. O primeiro é a frente de Analytics, é um plano orgânico. A gente pretende investir 6% dos recursos levantados para a criação, que a gente tinha combinado com vocês, para a criação do Centro Avançado de Desenvolvimento de Analytics, que a gente batizou de CEA, que vou comentar logo para frente. O segundo uso e o maior destinação é para operações de crescimento inorgânico, o M&A. E se vocês se lembram bem, antes do IPO, a gente já estava trabalhando fortemente no mapeamento e estudo de diversos targets com o nosso objetivo estratégico aqui de complementar ou acelerar nossa atuação em algumas verticais. B2C, Analytics, Antifraude, Marketing Service e Cobrança. Em B2C, a gente acabou de fazer a aquisição em dezembro do ano passado da Acordo Certo, e a gente continua aqui olhando outras oportunidades que tem aqui, tanto de crescimento orgânico quanto inorgânico. Em Analytics, o CEA já cumpre grande parte desse crescimento orgânico e a gente continua analisando oportunidades inorgânicas de crescimento. Quando a gente olha para a Antifraude, a gente anunciou em março desse ano, de 2021, a aquisição da Conduto. E continuamos olhando aqui que a Conduto é uma excelente plataforma, pode trazer sim um crescimento orgânico aqui em cima dela, mas a gente continua observando esse setor para ver se tem mais alguma aquisição que pode complementar nossa oferta de produtos. E
E por último, a área de marketing, service e cobrança é um setor que a gente continua olhando ativamente aqui para as nossas futuras aquisições. Agora eu vou recapitular um pouco dessas nossas duas aquisições e eu vou começar em ordem cronológica. Então a gente começa com o Acordo Certo no slide 23. Então, lembrando aqui um pouco no slide 23, a nossa operação foi realizada em dezembro de 2020 e a Acordo Certo é uma plataforma de renegociação de dívidas que tem como principal objetivo trazer alívio financeiro aos indivíduos, aos consumidores, de maneira simples, ágil e sem fricção. O que ela traz aqui para a Boa Vista também, né? Super importante para a nossa estratégia aqui. Ela traz 57,8 milhões de CPFs com dívidas. O que, somado o total dessas dívidas, chega em 188 bilhões de reais em dívidas. A Acordo Certo já tem cadastro e contato e tem conversado aqui com 13,4 milhões de brasileiros com a sua plataforma. E ela tem fechado 540 mil acordos por mês. Ou seja, a gente tem conseguido levar esse alívio aos consumidores, a mais de 540 milhões de consumidores nos últimos meses. Só que, para essa estratégia de fato funcionar, a gente tem que ter um atendimento muito bom, um alto grau de satisfação dos consumidores. O que a gente consegue ver com o nosso NPS de 69, que é muito bom para esse mercado. E um mercado com alta taxa de crescimento também. Como ficou evidente aqui, a dinâmica da receita do consumidor cresceu muito. E a Acordo Certo sozinha cresceu 134% no ano de 2020. A Acordo Certo também se beneficia aqui da base de dados da Boa Vista, para conectar cada vez melhor com seus consumidores, para criar cada vez melhores propostas de valor para os consumidores. E lembrando aqui que a Boa Vista também se beneficia desse relacionamento com a Acordo Certo, principalmente nesse relacionamento que a gente tem B2B, com as grandes instituições financeiras, os grandes varejos e as grandes fintechs. Importante falar também que essa aquisição se encaixa no DNA da Boa Vista, uma vez que ela é fortemente galgada em análise e automação de dados, uso intensivo desses dados na criação de algoritmos, machine learning, inteligência artificial. É importante falar que essa é uma plataforma que traz uma alta escalabilidade, ou seja, a gente consegue atender cada vez mais os clientes, porque ela já nasce 100% na nuvem. Migrando agora para o slide 24, a gente vai falar um pouco da aquisição que a gente acaba de fazer, de anunciar aqui. Em março de 21, a gente faz a aquisição da Conduto. É uma empresa pioneira na utilização de machine learning, inteligência artificial e monitoramento de comportamento online para prevenir fraudes no ambiente online. Vale lembrar aqui que todos os clientes, como eu e vocês aqui, quando a gente faz uma compra online, é o varejista que está tomando o risco aqui de se seu cartão for clonado, se seu cartão foi roubado. Então o varejista tem que tomar uma decisão. Então a Conduto aqui faz exatamente o que a gente faz para o mundo de crédito, a gente faz para os e-commerce aqui na hora de tomar essa decisão se aprova ou não uma transação. E vale falar que tem uma complementaridade muito grande dos dados aqui das duas empresas, né? A Conduto, ao longo do último ano, monitorou mais de 12 bilhões de page views aqui. São mais de 40 milhões de endereços de e-mails únicos cadastrados na plataforma da Conduto. Somente no ano passado, ela analisou 244 milhões de transações no e-commerce brasileiro. E tem informações de mais de 30 milhões de devices registrados já na sua plataforma. No ano passado, ela ajudou a prevenir e marcou como potencial fraude aqui mais de 950 mil pedidos. E quanto mais a gente reduz as fraudes aqui no e-commerce, mais o e-commerce consegue ser mais lean, mais rápido, entregar mais valor para os consumidores. E aqui o último ponto que vale ressaltar no lado esquerdo aqui do slide é que a Conduto parece muito com a Boa Vista. A Boa Vista tem muitos data points de cada um dos brasileiros na hora de ajudar os credores a tomar suas decisões de crédito. A Conduto analisa mais de 7 mil data points para cada pedido que ela aprova ou nega. Então, aqui tem uma sinergia e muito grande com o que a gente faz na Boa Vista. E aqui é uma outra vertical que cresce muito rápido, né? A Conduto tem um CAGR de crescimento nos últimos 3 anos de mais de 94%. E isso sem contar com todas as oportunidades de cross-sell que a gente tem com a Boa Vista. Muitos clientes Conduto não são clientes Boa Vista e vice-versa. Ou seja, essa é uma outra aquisição extremamente alinhada com o perfil estratégico da Boa Vista. Também está em um mercado com altas barreiras à entrada. Então, todos esses pedidos aqui, eles criam, de fato, o efeito rede, muito parecido com o efeito rede que a gente tem na Boa Vista. E a soma dessas duas coisas, ou seja, a soma desse efeito rede Boa Vista, o efeito rede
da Conduto faz com que a gente tenha informações muito privilegiadas, seja o único player que consiga navegar em informações que a gente tem do mundo antifraude com o mundo de crédito, criando soluções cada vez melhores. Agora vamos falar de nosso investimento orgânico no slide 25. Nesse slide trago uma de nossas iniciativas para a aceleração de nossa estratégia e nossa receita orgânica, o Centro de Excelência em Analytics do CEA. Além disso, ele é super importante para a integração das nossas novas adquiridas, uma vez que Analytics é o core do nosso negócio. Iniciamos a estruturação do CEA em 2020 e já temos no início de 2021 ele em fase pré-operacional. Estamos em 2021 com 88 cientistas de dados e engenheiros de dados. Já produzimos 7 novos algoritmos e 8 estudos matemáticos de mercado em sites. Inicialmente, pretendemos atingir em 2021 os seguintes objetivos: chegar a aproximadamente 140 cientistas de dados e engenheiros de dados altamente capacitados. Isso a gente não deve esperar até o final do ano para ter. Muito provavelmente nos próximos meses a gente já consegue chegar lá. E esses cientistas de dados e engenheiros de dados conseguirão ampliar e agilizar nossa produção para chegar em 52 novos modelos com dados híbridos, positivos, negativos, já usando inclusive não só os dados que a gente tem das empresas adquiridas, mas ajudando as adquiridas aqui, a Conduto, a Porto Certo e as outras que virão, a tirar cada vez mais valor dos seus negócios. Pretendemos gerar também 34 novos estudos matemáticos de mercados, gerando insights para nossos clientes, frente a 9 que geramos no ano passado, nessa fase pré-operacional do CEA. Esse investimento em inovação visa acelerar ainda mais a entrega de novas funcionalidades às nossas soluções, garantindo maior assertividade, agilidade, flexibilidade e inteligência na utilização dos dados, como os do cadastro positivo, para manter nossa liderança e crescer nossa liderança em analíticos no Brasil. E a gente está fazendo isso totalmente num ambiente seguro, em cloud, 100% em cloud. Como eu já falei um pouco aqui sobre 2021, chamo agora o Dirceu para complementar com nossa visão de caminho a ser seguido em 21 no slide 27. Muito obrigado. Obrigado, Lucas. Senhores, aqui no slide 27, vamos falar um pouco qual a nossa estratégia e qual o nosso caminho para 2021. Como vimos, em 2020, cumprimos todos os nossos objetivos, mesmo com os impactos da crise da Covid-19 no Brasil e no mundo. Em 2021, nossos clientes continuarão sendo impactados pela crise, mesmo assim, manteremos a estratégia bem-sucedida. Seguiremos mantendo a liderança em Analytics. Já falamos aqui do CEA, Centro de Excelência em Analytics. Através dele, teremos melhoras contínuas de performance analítica para o mercado. Teremos à disposição de nossos clientes melhores ROI, maior adaptabilidade ao mercado. Continuaremos liderando no fornecimento de soluções com componentes do cadastro positivo. Aliado às nossas outras bases de dados, novos prismas dessa infinidade de informações, novas soluções para crédito, marketing services, consumidor e prevenção à fraude. Apoiaremos ainda mais os players mais dinâmicos e sofisticados do mercado. Manteremos a liderança nas fintechs e instituições financeiras emergentes, fornecendo mais soluções, maior customização, mas mesmo assim de forma altamente escalável. Cobriremos mais áreas desses clientes, suportando ainda mais seu crescimento e crescendo em conjunto com eles. Seremos ainda mais ágeis, ampliaremos ainda mais as entregas, matéria-prima dos analíticos, com aceleração ainda mais no desenvolvimento dos produtos. Seremos 100% cloud em 2021. Somos um case no Google, pois seremos a primeira empresa que, vinda de outras plataformas, passaremos a operar 100% em nuvem. Na parte de M&A, seremos ágeis na integração, observando o core e o back-office, adotando o sistema Agile também nas empresas adquiridas, para o desenvolvimento através das squads, mantendo agilidade na busca e concretização dos deals. Todos esses 4 objetivos estratégicos seguirão norteados por nossa incessante busca pelo incremento da alavancagem operacional da companhia, bem como pelo uso de recursos e informações de forma eficaz e eficiente para acelerar o crescimento orgânico e inorgânico da Boa Vista. Muito obrigado e em seguida podemos iniciar as perguntas. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas.
Para realizar uma pergunta, basta digitar *1. Para remover sua pergunta da fila, por favor, digitem *2. Pela webcast, as perguntas deverão ser feitas por chat, através desta plataforma, do lado esquerdo de suas telas, no ícone de mensagens. Todas as perguntas serão respondidas em português e traduzidas simultaneamente para a língua inglesa. Iniciaremos agora com as perguntas em inglês. Em seguida, iremos preparar para as perguntas em inglês. A nossa primeira pergunta vem de Marcelo Santos, do JP Morgan. Por favor, Marcelo, pode prosseguir. Bom dia Dirceu, Shone, Lucas, todo o time aí da Boa Vista. Eu tenho duas perguntas. A primeira pergunta é se vocês pudessem comentar um pouco o ambiente competitivo e como é que está o ambiente de preço para os produtos híbridos. E a segunda pergunta é se pudessem falar em que etapa que se encontra na otimização do CAPEX de dados, o que foi feito, o que ainda tem para ser feito. Essas seriam as duas perguntas. Marcelo, estava muito baixo o seu som. Você se incomoda de repetir as perguntas, por favor? Perdão, desculpa. A primeira pergunta é sobre o ambiente competitivo e o ambiente de preço para os produtos híbridos. E a segunda pergunta é em que etapa se encontra a otimização do CAPEX de dados, o que já foi feito, o que falta fazer. Obrigado. Ficou mais claro? Eu vou começar pela segunda, e aí, Lucas, se você quiser falar um pouco da primeira, mas começando pela segunda, nós continuamos aqui nossa missão, como já mencionado, na redução de CAPEX de dados. Nós já firmamos aqui parcerias com o Estado de São Paulo, no sentido de fazer a compra sob demanda, né, e isso já tem tido um efeito extremamente benéfico aqui nos nossos custos de aquisição de dados. E estamos agora seguindo para outros estados, como, por exemplo, Minas Gerais. Tá? Eu acredito que entre este primeiro TRI aqui e o segundo TRI, a gente já vai ter resultados mais marcantes ainda nessa questão de redução de CAPEX de dados. Tá? A gente está continuando seguindo a nossa estratégia e cumprindo aqui com os pontos que a gente havia comentado desde o ano passado com os senhores. Tá? Lucas, você quer ajudar aqui na primeira? Claro. Obrigado pela pergunta, Marcelo. Acho que quanto à primeira pergunta sobre o ambiente competitivo aqui, o ambiente competitivo, assim, a gente vive um duopólio, ele é acirrado, a gente tem competição em cliente a cliente. E como a gente já comentou anteriormente, primeiro a gente disputa aqui em qualidade, né? Então a gente tem conseguido, com os nossos algoritmos positivos, uma performance muito boa. Então a gente tem ouvido os nossos clientes, um feedback excelente sobre a performance dos nossos scores híbridos aqui, onde a gente usa positivo, mais as informações negativas. E aí sim, a gente tem, obviamente, uma pressão aqui, o competidor continua tentando entrar nos clientes, assim como nós, então a gente continua um ambiente de uma competição de um duopólio, onde a gente disputa aqui cliente a cliente, principalmente os maiores clientes do Brasil. A gente tem aqui conseguido bastante sucesso aqui na performance dos nossos algoritmos, a gente está muito contente com isso, tem ouvido feedback cada vez melhores do mercado, e a gente tem visto sim os clientes cada vez mais testarem e se prepararem aqui para a adoção cada vez mais rápida dos modelos híbridos. A gente espera que no próximo trimestre, aqui no segundo trimestre de 2021, a gente receba sim os dados das telcos, e aí sim acho que é um movimento que não vai poder ser parado aqui. Então, uma vez que a gente aumente aqui os poderes dos nossos algoritmos, o mercado inteiro migra para os algoritmos híbridos, e uma vez que começar a migração, quem ficar de fora vai ter uma seleção adversa muito grande. Então aí sim a gente vai ver um movimento mais rápido aqui dessa migração. Perfeito, muito obrigado. A nossa próxima pergunta vem de Jorge Friedman, do Citibank. Por favor, Jorge, pode prosseguir. Muito obrigado a todos, bom dia e obrigado pela oportunidade de fazer perguntas. Eu tenho, na verdade, três perguntas, sem querer monopolizar o call, claro.
mas a primeira delas, aproveitando o ponto levantado pelo Marcelo, falando de CAPEX, se vocês poderiam só atualizar para a gente, em termos de CAPEX total, qual que é a melhor estimativa de CAPEX que vocês têm para o ano cheio de 2021 nesse momento. A minha segunda pergunta, ela é relacionada a como que vocês estão vendo o ambiente de geração de receita nesse começo de ano. A gente sabe que existe uma sazonalidade positiva no quarto trimestre, isso foi claramente demonstrado nos resultados positivos que vocês publicaram ontem à noite, mas eu gostaria de entender se nesse primeiro trimestre as coisas mudaram muito de figura, dado que a gente viu aí um acirramento da pandemia e do lockdown. Então, qualquer tipo de color nesse sentido, sobre como estão as operações e geração de negócios, acho que ajudaria muito. E, finalmente, a minha terceira pergunta, saiu há 4 dias atrás uma notícia de que o hacker teria vazado 220 milhões aí de dados de 220 milhões de pessoas. Ele teria sido preso pela Polícia Federal. A gente sabe também que o PROCON está ativamente investigando não só todo o vazamento, mas também empresas do setor em que vocês estão inseridos. Então, se vocês pudessem só atualizar as iniciativas tomadas por vocês e também como que vocês estão observando o âmbito dessas investigações e qualquer tipo de update, acho que seria muito válido para todos os investidores. Obrigado. Bom, eu começo por aqui. Você está bem, Rodrigo? Do nosso lado de CAPEX, a gente pretende ter, a gente vai ter economia adicional em relação a dados. Em compensação, a gente também vai ter um desenvolvimento de produtos, né, anualizado comparado ao que a gente tem aqui no quarto quarter, tá bom? Então, assim, sem dar guidance para vocês, mas, assim, basicamente a gente deve ficar muito parecido com os números que a gente teve esse ano, tá? Assim, em números macro, é mais ou menos isso que eu poderia trazer, mas, basicamente, a gente vai encolher na linha de dados, sim, e a gente vai crescer um pouco, anualizando os custos referentes aos investimentos. Perfeito. Então, só para entender, a gente está falando de mais ou menos, só para entender a linha total, final, mais ou menos manutenção em relação ao ano anterior, é isso? Basicamente, tá? Em termos macros, sem colocar grandes detalhes, mas é isso mesmo. Tá ótimo, entendido. Obrigado. Lembrando que para realizar perguntas, basta digitar *1. Também, caso existam perguntas adicionais, reiniciaremos o processo de agrupamento sem prejuízo às perguntas. A nossa próxima pergunta vem da webcast, de Carlos Herrera, do Condor Insider. Ele pergunta: Bom dia, pessoal, tudo bem? Tenho 2 perguntas. A primeira: como o primeiro TRI 21 já está praticamente encerrado, gostaríamos de saber quais são as tendências que deveríamos ver ou esperar da companhia. Obrigado. Pessoal, é que quem solicitou a pergunta anterior ainda tinha mais 2 questões. Então eu vou pedir para o Lucas. Lucas, você consegue atender a segunda questão da anterior e aí eu falo a terceira e depois a gente volta nessa? Sem dúvida, Dirceu. Então, respondendo ainda a pergunta do York, que eu acho que é muito alinhado com essa pergunta agora do Herrera, a gente não dá guidance aqui para como vai ser o ano de 21, nem no primeiro trimestre aqui. O que eu acho que a gente pode mostrar aqui, discutir com vocês, é como que a gente saiu do pior momento da crise ali em 2020, né? Se vocês se lembram bem dos nossos resultados, ali, principalmente em Analytics, por exemplo, a gente teve sim uma queda ali no segundo trimestre, que foi quando piorou a situação do Covid aqui para os nossos clientes. Então a gente vê uma queda assim das nossas receitas ali em 2020. A gente já mostra que, primeiro, nossa receita é resiliente. Então, se a gente lembrar aqui os números da nossa receita de Analytics, elas foram 84 milhões no primeiro trimestre, caíram para 67, ou seja, ela não vai a zero. A gente tem um grande colchão ali que segura
através dos nossos contratos de full service, através dos nossos contratos de pacotes estratégicos, e aí a gente tem uma queda, assim, na quantidade de consultas, que são aqueles pacotes tipo telefonia que a gente tem. E a gente vê a reaceleração dessa receita no terceiro e no quarto trimestre. A mesma dinâmica você vê, por exemplo, em recuperação, quando a gente fala no terceiro trimestre foi o pior e a gente recupera no quarto trimestre. Então, assim, acho que esse é um fato super importante para a gente pensar aqui. Conforme a crise aumenta, a gente tem sim queda nas consultas individuais, a gente mantém os nossos pacotes, nossos contratos full, mas a gente tem sim uma queda nas consultas individuais dos nossos clientes, principalmente quando a gente pensa em setores como serviços, como indústrias e até mesmo os varejos físicos. Eu acho que vale pensar aqui que, se a gente pensar nas aquisições que a gente fez, elas são super pontuais, aqui, super importantes para o nosso crescimento. Acordo certo, quanto mais aumentar os clientes, nossos clientes aqui, quanto mais eles quiserem fazer renegociações e inclusive diminuir um pouco a negativação, Acordo Certo aqui está blindada quanto a isso. Quanto mais renegociação, mais FII a Acordo Certo recebe. Então, quanto mais clientes quiserem aumentar as renegociações, melhor para a gente. Quando a gente pensa aqui na Conduto também, a gente passa nessa migração, potencial migração aqui, saindo do mundo físico e indo para o digital, principalmente em momentos de lockdown, como a gente deve viver aqui em alguns dias para frente, a gente passa a aumentar o e-commerce e a Conduto aqui está ligada a esse setor que é extremamente dinâmico. Ou seja, a gente aumenta o dinamismo da nossa receita, o que deve fazer a gente se recuperar de eventuais crises aqui, ainda mais rápido do que a gente fez no ano passado. Então, acho que é super importante para a gente aqui deixar claro que eventual lockdown tem redução de consulta sim, mas a gente aqui já começa a criar soluções e ter soluções aqui através de orgânico e inorgânico, de crescimento orgânico e inorgânico, para a gente, inclusive, acelerar uma potencial recuperação. Então, acho que a gente está super bem posicionado aqui, se a gente pensar em futuro, no médio e longo prazo, a gente acabou aqui, com as aquisições e com a aceleração que a gente demonstrou nos últimos trimestres, colocando numa posição muito boa. Senhores, com relação às informações que vêm saindo na mídia desde o início do ano sobre eventuais vazamentos de dados, nós gostaríamos de destacar aqui alguns pontos importantes. O primeiro no exato momento que essas notícias começaram a ser veiculadas ainda na Dark Web, na Deep Web, as empresas que nos assessoram identificaram essas notícias, conseguiram aqui uma amostra dessa eventual base que tenha sido vazada, e nós pudemos aqui elaborar um laudo técnico identificando que não há qualquer característica dessa base com as nossas bases Boa Vista. Isso nós podemos afirmar categoricamente aos senhores. A Boa Vista não tem qualquer relação com qualquer um desses vazamentos que vem sendo noticiados ao longo aqui das últimas semanas e meses. Outro ponto importante é que nosso trabalho é contínuo aqui em ficar fazendo testes de penetração, verificar nossas vulnerabilidades, olhar sempre todos os nossos sistemas, retestar. O trabalho da Boa Vista é incessante nisso, e quero lembrar um destaque importante. Nós somos a única empresa gestora de banco de dados brasileira que foi certificada com a ISO 27701. Nós acabamos de receber essa certificação. Essa certificação ela é específica com relação à privacidade de dados. Nós somos a única empresa brasileira certificada com a 27701. Isso também mostra o quanto nós estamos atentos, não só aos sistemas de segurança para a proteção das bases de dados da Boa Vista, mas também com a privacidade desses dados e eventuais acessos. Por fim, é importante aqui a gente destacar que, ao longo dessa trajetória aqui de vazamento de dados, os órgãos reguladores e a própria Agência Nacional de Proteção de Dados, o Ministério Público aqui brasileiro, iniciaram suas investigações e, em nenhum momento, essas investigações vieram à Boa Vista. Ou seja, até para os órgãos reguladores e para as autoridades, está claríssimo que as bases de dados eventualmente vazadas
não guardam qualquer relação com a da Boa Vista. Senhores, muito obrigado pela pergunta. Podemos seguir. A nossa próxima pergunta vem de Renata Cabral, da Eleven. Por favor, Renata, pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Agradeço a oportunidade. Eu tenho duas perguntas. Vocês comentaram sobre a perspectiva de aumento de inadimplência no segundo semestre de 2021. E eu queria saber se vocês têm algum modelo próprio que consegue antever algum movimento nesse sentido, ou é baseado em informações de mercado, que vocês têm essa informação, mas para entender se vocês podem ter alguma ação para ganho de market share nesse sentido. E a minha segunda pergunta seria sobre aquisições, né? Vocês já comentaram na apresentação sobre as frentes, né, B2C, vocês já adquiriram a Coisa Certo, o projeto de vocês de Analytics e a recente aquisição, né, na frente de antifraude. Queria saber se para 2021 vocês enxergam alguma área que tenha uma oportunidade que se sobressai a alguma outra. É isso, obrigada. Renata, obrigado aqui das perguntas. O que a gente tem aqui, Renata, é o movimento do mercado com relação à inadimplência, né? Na medida em que os credores, sejam eles varejo, bancos, financeiras, eles iniciam processos de negativação e também processos de recuperação, a gente consegue observar que o volume da inadimplência ou da início de recuperação de crédito vai iniciar. Tá? É incrível o fato de que no ano de 2020, apesar da gente enfrentar uma crise econômica importante em especial com relação à pandemia, a inadimplência não subiu. Tá? E não subiu, a gente sabe por quê, né? Houve um movimento sem precedentes aqui no Brasil, no sentido de que os bancos e os grandes credores iniciassem um movimento importante aqui de renegociação de dívida. Então, por isso é que, efetivamente, nós não temos aqui movimento que a gente imagina que no segundo semestre desse ano, isso vai começar. Tá? Então, a gente pode, sim, ter aqui alguns indícios importantes e o nosso pessoal de Analytics começa a trabalhar no sentido de criação de produtos neste sentido de prever inadimplência. Nesse ponto, Lucas, você quer comentar algumas questões aqui? Eu acho que a gente consegue já começar a identificar alguns padrões aqui. Então, eu acho que, como o Dirceu comentou, no ano de 2020, a gente teve mudanças que não eram normais, que teve efeitos extraordinários. Auxílio do governo, a entrada do governo aqui na garantia de renda mínima, os principais players e os principais órgãos regulatórios aqui empurrando o aumento da renegociação. Então, a gente tem efeitos aqui que são extraordinários no ano passado, mas a gente consegue ver já, através do cadastro positivo, através das concessões novas, a gente vê, sim, que provavelmente teremos um impacto no segundo semestre. Eu acho que isso é corroborado também com o mercado. A gente conversa muito com os nossos clientes, e os clientes têm as mesmas expectativas do que a gente tem aqui dentro. Então, o aumento dessa inadimplência no segundo semestre. Você comentou também um pouco de ganho de market share, né? O ganho de market share vem principalmente pelo produto, né? Se a gente tem um produto melhor que está mais adaptado à realidade atual, a gente deveria ter ganhos aqui. E sem dúvida nenhuma, quando a gente fala de negativação digital aqui, além da Boa Vista ter sido a precursora e ser a líder desse mercado e a líder dessa revolução no mercado, a gente tem um produto que entrega mais digitalmente falando. Então, esse produto, quanto mais digital, melhor para esse momento de mundo, para o próximo momento de mundo aqui. Sem dúvida nenhuma, a gente está com um produto que é muito bem posicionado. Então, a gente está muito contente com o que a gente fez e a gente desenvolveu esse produto até agora, e isso, em algum momento, pode sim se refletir num aumento de share, sem dúvida nenhuma.
A segunda pergunta que você fez foi sobre aquisições, certo? Então a gente mostra lá os nossos pilares aqui de aquisições. Então a gente fala do B2C, a gente fala de Analytics, fala de Antifraude, fala de cobrança e Market Solutions. Sim, a gente continua olhando esses 4 setores como setores ótimos aqui para a gente continuar explorando. O B2C ainda tem algumas oportunidades aqui da gente pensar em mais serviços aos consumidores aqui. A gente é um elo importante da cadeia de crédito e de cobrança aqui, e a gente se aproximar dos consumidores para fazer esse link com os nossos clientes B2B é algo que ainda tem bastante oportunidade aqui. Quando a gente pensa em Analytics a gente vê excelentes oportunidades aqui em plataformas, mas vê também empresas que trazem dados que poderiam auxiliar demais os nossos algoritmos aqui. Antifraude, a gente, com a Conduto, a gente está muito satisfeito aqui na nossa entrada, quando a gente pensa nesse antifraude que é mais transacional. Mas a gente ainda tem bastante espaço para crescer aqui no antifraude de onboard, quando você vira cliente de um banco digital, de uma carteira digital, ou mesmo dos bancos tradicionais, quando você pensa no relacionamento digital. Então aqui a gente está, assim, com a aquisição da Conduto, reanalisando o setor aqui para ver se a gente vai investir de maneira orgânica aqui, colocar dinheiro orgânico e desenvolver produtos para essa nova etapa da cadeia, que tem bastante sinergia com a transacional, ou se a gente vai continuar olhando o mercado aqui para isso. Então tem ainda espaço para antifraude e a gente tem que tomar uma decisão interna aqui. E aí, por último, aqui a gente pensando em marketing, service e cobrança, aqui eu acho que tem bastante espaço, sem dúvida nenhuma, para a gente pensar em como que a gente vai se posicionar aqui, principalmente quanto ao crescimento inorgânico. A gente tem mapeado já bastante oportunidades em todo o ciclo aqui, nessas 4 verticais, e a gente tem analisado aqui como que a gente vai acelerar nosso crescimento inorgânico aqui, aonde seja mais sinérgico para a Boa Vista, onde crie mais valor, onde a gente aumente os nossos per shares no futuro. Perfeito, obrigada. Obrigado. Lembrando que para realizar perguntas, basta digitar *1 em seu telefone. A nossa próxima pergunta vem da webcast, é de Carlos Herrera, do Condor Insider, que pergunta: Bom dia pessoal, tudo bem? Tenho 2 perguntas. A primeira é: como o primeiro TRI de 21 já está praticamente encerrado, gostaríamos de saber quais são as tendências que deveríamos ver ou esperar da companhia. Obrigado. Bom, eu começo aqui, se de repente alguém quiser complementar, por favor, tá? Basicamente, obrigado pela pergunta antes de mais nada, basicamente, o primeiro trimestre nosso, estatisticamente, quando você olha para janeiro e fevereiro, não são os melhores meses, e se você considerar também a economia desse país e esse problema todo de lockdown, etc., obviamente que a gente é um pouco afetado em relação a isso. Então, obviamente, a gente não cresce à medida que a gente imaginava isso lá atrás, mas a gente continua tendo uma empresa bastante forte, gerando resultados bem positivos, gerando caixa para a companhia. Então, assim, de certa forma, sem antecipar nada, assim, não é aquele trimestre maravilhoso, como também a gente achou que não foi, né, o terceiro trimestre, mas mesmo assim a empresa nadou tranquilamente por esse período, que é um período ainda complicado em termos de economia. Não sei se eu respondi a sua pergunta, mas basicamente é isso. A segunda pergunta de Carlos Herrera é a seguinte: já estamos começando o segundo TRI de 21 bem pior do que o ano passado em termos de restrições. Como isso poderia afetar os resultados no segundo TRI de 21 na comparação com o ano passado? Obrigado. Do nosso lado, quando a gente olha o segundo trimestre, vamos entender também que a companhia, no segundo trimestre do ano passado, quando começou esse problema da pandemia, a gente sofreu bastante e a gente recuperou fortemente no terceiro trimestre. Então, a gente entende que a gente vai continuar com as nossas margens altas, a gente vai continuar com os nossos controles de custos. Controle de custos não é a palavra, mas os custos, vamos dizer assim, gerenciados, tá bom? E eu acho que é super importante a gente colocar isso. Vou pedir talvez para o Lucas complementar em termos da visão de receita, mas a gente acredita ter um segundo trimestre melhor do que o trimestre do ano passado. Acho que vale lembrar aqui, ressaltar que o ano passado a gente mostra, primeiro, uma resiliência importante
no segundo trimestre, que foi o pior da crise do ano passado, e uma reaceleração, ou seja, mesmo aqui que a gente chegue e tenha lockdown total, que a gente feche todo o país aqui, sem dúvida, teremos algum impacto na receita quanto ao pay-per-use aqui, ou os clientes que pagam pelo uso que eles fazem. A gente tem uma resiliência, que a gente já comentou e já viu ano passado acontecendo, principalmente com os nossos contratos pool, nossos pacotes estratégicos. E quando a gente olha para frente, acho que essa reaceleração deve ser até mais rápida nesse ano, porque acho que a gente tem aqui já o caminho das pedras dentro da companhia, dentro dos nossos clientes, acho que já sofreram sobre isso ano passado e conseguiram, sim, conseguimos ver essa reaceleração da economia e da companhia aqui. E acho que as aquisições também fortalecem ainda mais essa velocidade. Então, acho que a gente está num momento melhor do que no ano passado, que tinha muita incerteza, acho que as incertezas são menores esse ano. A gente consegue se programar, estamos programando para acelerar ainda mais uma potencial volta em caso de ter um lockdown mais forte. Obrigado. Gostaria de lembrar a todos agora que para realizar uma pergunta, basta digitar *1 em seu telefone ou enviar perguntas via chat na webcast. A nossa próxima pergunta vem de Cipriano Feijó, da Dex Capital, também pela webcast. Tem duas perguntas. A primeira é a seguinte: poderiam comentar sobre o número de clientes em soluções analíticas? Como tem sido a evolução? Obrigado. A gente tem crescido. Eu posso começar aqui? Você vai? Vai lá. Posso. Eu acho que a gente tem aumentado o número de clientes de soluções analíticas, né? Porque acho que tem dois fatores super importantes para a gente dividir com vocês aqui. Primeiro, uma vez que o cliente passa a consumir mais e mais as nossas soluções analíticas, ele acaba ficando mais tempo com a gente tem uma redução de churn natural. As soluções analíticas aqui, elas respondem muito melhor à dor do cliente, que é saber com quem eles podem fazer negócio, ou para quem eles podem dar prazo, ou aprovar um celular, ou aprovar um crédito. Então, as soluções analíticas aqui, elas têm uma performance muito melhor na resposta às dores dos nossos clientes. Então, diminui sim o churn, uma vez que eles migram para soluções analíticas. E a gente continua aqui nosso trabalho de educação do mercado como um todo, e migração de clientes que ainda compram relatórios com dados apenas, para os clientes que compram para soluções com relatórios com analytics dentro, ou seja, algoritmos de renda presumida, algoritmos de projeção, de propensão a aceitar algum produto, ou até mesmo nossos scores de crédito. Então, acho que essa migração ela continua acontecendo. No último ano, a gente teve mais de 10 novas fintechs passando para as nossas soluções analíticas e mais de 800 clientes como um todo consumindo os nossos produtos de analytics aqui a mais do que a gente não tinha no passado. Não sei se ficou claro a resposta. Obrigado. Lembrando novamente que para realizar perguntas por telefone basta digitar *1 ou se quiser enviar mensagem via chat na webcast. A segunda pergunta de Cipriano Feijó é a seguinte: os dados da conduta e acordo certo podem ser utilizados pela Boas nos seus algoritmos de crédito e vice-versa? Obrigado. Na medida em que esses dados tenham sido capturados com autorização de compartilhamento para o uso desses dados, sim, eles podem ser utilizados. Todos os dados que a Boa Vista captura, grande parte deles estão autorizados o compartilhamento, e aqueles que eventualmente a gente não tem autorização, vamos lembrar que a nossa lei ainda assim prevê a possibilidade do uso desses dados, seja para a proteção do crédito, seja para o legítimo interesse ou da Boa Vista ou de clientes da Boa Vista. Então, o uso desses dados com autorização de compartilhamento ou ainda sem autorização de compartilhamento, desde que cumpridos os requisitos da lei de proteção de dados, sim, eles poderão ser usados para melhorar cada vez mais a assertividade dos nossos analytics.
Obrigado. Lembrando mais uma vez que para realizar perguntas basta digitar *1. Considerações finais. Por favor, Sr. Dirceu, pode prosseguir. Bom, antes de mais nada, nós aqui da Boa Vista queremos agradecer aqui a participação de todos. Queremos deixar aqui nossa palavra de confiança. Estamos super motivados aqui. Como vocês viram nessa apresentação e nesse call, a nossa estratégia continua sendo a mesma estratégia, ou seja, a migração para Analytics, ela é sem volta, tá? Nós estamos avançando cada vez mais nesse terreno. Como vocês viram, nós conquistamos mais de 800 clientes de Analytics e a ideia é que migremos praticamente todos os nossos clientes para produtos de Analytics. O cadastro positivo vem dando um nível de assertividade bem maior aqui para os nossos algoritmos. Quero relembrar aos senhores, nós somos pioneiros aqui no lançamento de produtos com informações do cadastro positivo. Estamos na 3ª ou 4ª versão desses analytics. Cada vez o nível de assertividade da nova versão supera o da versão anterior. E nós estamos liderando por performance. Aqui, embora ainda sempre há uma disputa aqui entre os clientes, os nossos analytics estão ganhando muito em performance e nós continuamos aqui super motivados aqui. Temos o nosso CEA, que é o Centro de Excelência em Analytics, em breve será lançado oficialmente, mas ele já está aqui gerando ganhos de qualidade aqui para os nossos algoritmos. E, como já foi falado aqui, em breve receberemos informações do cadastro positivos, tanto das empresas de telefonia quanto das empresas de utilities, o que vai reforçar ainda mais a nossa posição de liderança na qualidade dos nossos analytics. Resumidamente, era isso que nós tínhamos aqui para passar para os senhores. Agradecemos aqui a atenção e contem com a Boa Vista para qualquer esclarecimento adicional aqui. Nossa equipe está absolutamente à disposição de todos vocês. Muito obrigado. A teleconferência da Boa Vista está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia. Bom dia a todos.